Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá para a nossa aula 4? Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre o processo de ensino-aprendizagem. Aqui está destacado mais aprendizagem, mas, para toda a aprendizagem precisa haver um ensino. No nosso capítulo 4, nós vamos falar sobre ensino-aprendizagem e depois, ainda dando tempo, se o nosso tempo aqui for razoável, dá para que a gente possa ver o capítulo 5, ok? Realmente, nossas aulas agora vão precisar incluir mais que um capítulo, por conta do nosso número de aulas, Precisam ser 8 aulas, e essa já é a quarta aula. Então, nós vamos ver hoje dois capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5. E o capítulo 4 vai nos trazer como esboço a primeira coisa que nós vamos fazer. Nós vamos conceituar o que é aprendizagem. Depois vamos ver as fases da aprendizagem, também as particularidades da aprendizagem e ainda os níveis de aprendizagem. E para que a gente possa começar aqui já na lição, vamos trazer aqui uma definição geral. Olha só. Em geral, toda atividade humana praticada no ambiente em que vivemos pode levar a uma aprendizagem. Desde que nascemos, estamos aprendendo e assim continuamos a vida toda. Para facilitar esse processo de aprendizagem, o professor deve ter consciência de suas bases e aplicá-las em seu ensino. Então, entendamos que todo ser humano, desde que nasce, ele já começa o processo de aprendizagem. E isso vai por toda a sua vida. Nunca há uma finalização no processo de aprendizagem, principalmente quando falamos em relação às escrituras. As escrituras é uma fonte infindável de conhecimento. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente descobre que existe mais e mais informações para que a gente possa aprender. É muito maravilhoso, porque o apóstolo Paulo, ele dizia sobre isso, que a Bíblia ela é uma fonte infindável de conhecimento e que nós possamos então passar a nossa vida toda aprendendo, mas também ensinando, que é esse o objetivo nosso aqui, aprender a ensinar de forma que possamos cativar nossos alunos, de forma que nós possamos ser ali instrumentos para que eles possam aprender e praticar. E aí, dando sequência aqui, nós vamos ver aqui então sobre o conceito de aprendizagem. Então, como é que acontece a aprendizagem, A aprendizagem ela é uma mudança um processo de mudança de comportamento obtido através da experiência, construído por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Então, entendamos que para que aconteça a aprendizagem, é necessário que aconteça no indivíduo emoções, ele precisa ser tocado pela informação que a gente passa. E aí acontece um processo neurológico. E dentro também desses dois processos existe a relação entre pessoas e o ambiente onde nós estaremos aí aplicando esse ensino. Tudo isso faz parte desse conceito da aprendizagem, que possamos entender que aprender é o resultado da interação entre estruturas mentais e o próprio meio ambiente onde nós vamos estar aí trabalhando, praticando esses ensinos para que haja aí a aprendizagem final que nós almejamos. E então vamos entender aqui um pouquinho sobre o ensino-aprendizagem. O processo ensino-aprendizagem ele é um nome para um complexo sistema de interações comportamentais entre professores e aluno. Então, para que haja uma aprendizagem, precisa haver um professor e um aluno.
Ainda que seja um vídeo como esse que vocês estão vendo agora, existe o professor e existe o aluno. Se for na sala de aula, também vai estar lá, como a gente está vendo aqui nessa imagem, uma professora ali usando um quadro para poder ali, o quadro negro, para poder ensinar ali o aluno, que já está até ali com o giz na mão, para que ele possa ali praticar aquilo que a professora está ensinando. E outra coisa, aqui também nós temos uma outra imagem que tem aqui dois alunos e um professor explicando para eles, né, a respeito do globo terrestre, passando ali as informações necessárias. Então, todo o processo vai ter que ter um professor e um aluno. Daí a gente vai ter métodos de ensino, técnicas e tudo isso a gente vai estar vendo um pouco aqui. Então, mais do que ensino e aprendizagem, como se fossem processos independentes da ação humana, há os processos comportamentais, que recebem o nome de ensinar e aprender. Então, para que haja uma boa aprendizagem, precisa haver um bom ensino. Essa é uma inter-relação que precisa sempre acontecer. Aqui sobre a aprendizagem, ela pode ocorrer de diversas formas, por exemplo, por imitação. Como assim? Uma pessoa observa a outra fazendo e ela vai lá e reproduz aquilo que ela observou. Às vezes a gente observa muito isso, né? Em casa, o filho vê a mãe fazendo uma coisa ou vê o pai, e aí ele vai lá e aprende a fazer ou em qualquer outro lugar, mas aqui eu pensei agora nessa imitação que existe. Na verdade, né, você fazer é a melhor forma de ensino que existe, porque a pessoa que está observando, ela vai te ver fazer e ela vai te imitar depois para fazer. Também temos a modelagem. Na modelagem, a gente já aplica aqui uma técnica. Por exemplo, uma pessoa, ela tem ali um comportamento ali errado. E aí a gente vai e mostra uma reprovação. Um comportamento reprovável precisa ser ali talvez punido de alguma forma para que não seja repetido. Já também o comportamento correto, ele deve ser premiado ou deve ser, por exemplo, estimulado, você deve elogiar para que ele possa ser reproduzido. Aí vamos também aqui falar da instrução formal, que é observada quando alguém explica ou realiza uma atividade junto a um educando. Então, ali há um processo, por exemplo, uma pessoa está ali fazendo, por exemplo, pensando aqui numa costureira ali fazendo um vestido, alguém está ali observando, ela vai explicar como é que faz, ela vai pegar ali o tecido, vai desenhar e vai recortar e depois ela vai pôr na máquina e vai costurar. Aí alguém pode estar ali observando, porque ela também está explicando e essa pessoa está ali aprendendo para que ela possa ali reproduzir isso. E também nós temos aqui, precisamos entender que todo o processo de ensino precisa haver uma transformação. O processo de aprendizagem ele implica na mudança do comportamento do educando, porque ele adquiriu um conhecimento e agora ele vai praticar esse conhecimento. Então, se não houver uma transformação, não tem como haver um aprendizado. Todo o processo, não havendo uma mudança de comportamento, não houve uma aprendizagem. Então, para que uma pessoa possa tomar uma atitude, ela precisa ter aprendido. Então, é isso que é a transformação através da aprendizagem. Aqui também agora, para que haja uma aprendizagem, precisa haver aí uma captação através dos sentidos. Aqui nós temos aqui 5 sentidos para poder falar um pouquinho sobre isso, né? Que é a audição, o tato, o olfato, o paladar e a visão. São 5 sentidos que são eles que vão propiciar os estímulos que o nosso cérebro vai receber para que haja uma aprendizagem. Então, é através do nosso corpo
né? O nosso corpo ele recebe, o órgão recebe os estímulos vindos de fora. Aí o nervo desse sentido, ele transmite os estímulos recebidos e o cérebro interpreta esses estímulos. E aí é feito isso onde? Através da mente. A mente ela percebe e identifica a sensação, resultando no que se chama de ideia geral. E aí ela forma-se um conceito e depois a conclusão que pode levar a um plano de ação. Mas esse é o objetivo, que haja um plano de ação, que haja uma atitude de aprendizagem. Então, nós vamos observar aqui que os 5 sentidos, eles são extremamente importantes no processo de aprendizagem. Por exemplo, aquilo que nós vimos, nós retemos 20%, né, nós conseguimos memorizar e reter na nossa memória 20% das informações. Já quando nós vemos, nós vamos reter 30%. Quando nós examinamos, nós retemos aí já 70%. Olha como é importante, né? A pessoa ter ali a oportunidade de examinar aquilo que ela está aprendendo. Também, quando nós conseguimos os 90% que fazem parte daquilo que é a fala, por exemplo, leituras, recitativos de memória, perguntas, reconstituição da lição, temas desenvolvidos, discussão orientada, mesa redonda, exposição ou preleção. Esse aqui é o ótimo, porque a gente consegue reter aí 90%. Quando nós, por exemplo, estamos aqui numa videoaula e eu aqui apresento para vocês imagens, aí eu tenho aqui animações, tudo isso são instrumentos que ajudam na compreensão do conteúdo e também na memorização daquilo que vocês estão aqui ouvindo. Ajuda e é eficaz. E aí nós vamos ver também agora sobre as fases da aprendizagem. É muito importante, principalmente no ensino bíblico, que tudo aquilo que se aprende, ele seja para uma transformação de uma vida velha para uma vida nova. Então, o professor ele planeja, ele dirige e ele controla o processo do ensino. Mas qual que é o objetivo dele? A aprendizagem. E aí, nós temos aqui 5 etapas descritas aqui no nosso livro didático, e a primeira delas é a exposição. Por exemplo, aqui a exposição. No primeiro momento, você passa uma informação. O livro ele nos traz aqui, né, para a gente trazer como exemplo, por exemplo, eu posso expor para vocês uma ideia. Por exemplo, o limão é azedo. Só que aqui eu estou fazendo apenas uma exposição de uma ideia. Eu estou dizendo para um grupo que não tem o conhecimento a respeito do limão, que um limão ele é azedo. Já no segundo passo, que é no caso da investigação, eu já proponho para que esse grupo, né, de alunos ele faça uma investigação para que ele possa saber como é esse gosto do limão. Depois, aí já vamos chegar num processo de descoberta. Ele já vai saber que o limão é azedo, porque ele vai tocar o limão, ele, né, já investigou, ele já sabe o que é um limão, ele vai sentir o cheiro do limão, o olfato, né, usando aí o olfato, vai ver o limão, vai ver a visão, né, e para o limão, que é o tato. Então, uma terceira etapa de um processo aí de aprendizagem. A quarta é a personalização. Nesse quarto passo, o aluno ele já se identifica com a verdade, porque ele já pegou o limão e ele já experimentou esse limão, então ele já sabe que esse limão ele é azedo e já é algo então que já é uma informação que ele pode aplicar à realidade dele. E aí, por último passo, nós temos a prática,
que a partir daí a pessoa ela já torna responsável perante aquela informação que ela recebeu. Ela já sabe que o limão é azedo. Então, se ela resolver botar o limão na boca, ela já sabe que o limão, então, ele vai trazer ali um gosto ruim, um gosto azedo. Pode até ser que para algumas pessoas seja agradável, né? Mas, né, o que é mais comum é que o azedo seja repugnado. Então, aqui são 5 etapas de um processo de aprendizagem. Eu trouxe aqui a respeito de um limão, mas a gente precisa colocar isso em prática na exposição da palavra de Deus. Então, você vai trazer para dentro de uma sala de aula a exposição ali, muitas vezes, de uma lição ou de um capítulo do livro, ou trazer ali um tema de algum assunto bíblico, e você vai, em primeiro lugar, você vai expor isso. Depois você vai dar a oportunidade para que os alunos investigue, para que ele faça perguntas a respeito daquilo que você trouxe em sala de aula. E aí, depois, num terceiro plano, ele já começa ali a entender como é que funciona ali. E depois ele passa ali para a personalização, quer dizer, ele já tem aquele conhecimento, ele já é ali responsável por aquela informação que ele recebeu a respeito da Bíblia, daquela lição. E depois ele vai ser, então, o responsável para praticar. Ele vai botar em prática ou não na sua vida. Mas sempre são essas as fases para que a pessoa possa realmente ali receber uma instrução e praticar essa instrução. Esse é o maior objetivo, que ela deixe a velha vida e passe por uma vida nova, uma vida de novos valores. Esse é o objetivo de nós, professores, quando estamos lecionando, seja para um aluno, seja para um grupo de aluno, é que com aquilo que nós estamos ensinando, haja ali um novo comportamento, haja uma atitude. Agora nós vamos ver aqui a respeito das particularidades da aprendizagem. Como que funciona isso, né? A pessoa ela vai ter consciência daquilo que ela aprendeu, né? É um processo mental, a consciência, um juízo, ela vai entender que aquilo tem um juízo de Deus, vai também ter ali um raciocínio, ela vai poder pensar naquilo, refletir sobre aquilo, raciocinar sobre aquilo, tentar entender, colocar isso num plano em que ela possa ali compreender aquilo que foi ensinado para depois ter essa formação de novos valores. Então, consciência, juízo, raciocínio vão levar ali a uma formação de novos valores. Então, ela vai poder, então, mostrar que houve ali uma aprendizagem. Aqui nós temos, tratando ainda dessas fases, primeira coisa que a gente precisa passar para o aluno é o interesse individual do aluno. Nós precisamos despertar nele esse interesse individual, que ele possa entender que, entendendo isso, ele vai aplicar na sua própria vida. Então, nós precisamos que ele tenha esse interesse, trabalhando isso de forma que realmente nós vamos ter êxito focando esse interesse individual, ainda que a gente esteja trabalhando com uma classe, com vários alunos, mas nós precisamos despertar o interesse individual. Também outro passo importante é a gente saber que o aluno, ele aprende quando o assunto, ele supre uma necessidade pessoal. Quando nós tratamos de ensino bíblico, a gente vai saber que tudo que a gente fala é para uma necessidade pessoal. Mas sabemos que dependendo do que a pessoa está passando, ela vai aprender mais. Por exemplo, eu posso estar falando com uma pessoa que está ali com uma mágoa de uma pessoa e está precisando liberar o perdão. Então eu vou tratar ali um tema bíblico que vai trazer ensinos a respeito desse processo que é o perdão. Então quando uma pessoa ela tiver esse interesse pessoal, ela vai aprender muito mais, ela vai conseguir fixar muito mais porque aquilo é algo que ela está passando.
Outra coisa, aprender fazendo. Lembra, Jesus, ele não só ensinou, né? Ele não só passou informações, mas ele ensinou a fazer. Ele fez, né? Quando a gente vê lá em Atos 1:1, o evangelista Lucas, ele vai dizer para o Teófilo assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, Jesus, ele fazia e ensinava. E aí ele pôs em prática isso quando os discípulos, quando ele manda os discípulos para que eles possam fazer um estágio, para que eles retornem ali com aquilo que eles aprenderam. Então, Jesus, ele não só passou informações, ele ensinou a fazer e depois ele teve um feedback em que ele fez ali uma prova com aqueles discípulos para ver se eles tinham aprendido as lições que ele ensinou. É importante para a gente ver aqui é a respeito da experiência agradável. Então, quando a gente dá aulas criativas e dinâmicas e atraentes, os alunos têm ali uma experiência agradável e isso ajuda muito na retenção da lição. E a última aqui que nós vamos ver aqui, que o nosso livro didático traz, é a respeito da memorização, que é uma atividade baseada na aprendizagem. Tudo aquilo que nós estamos ensinando aqui, a última fase é a memorização. Então, o aluno, depois de todo esse processo, vai ficar retido na memória dele e assim, que ele tiver oportunidade, ele vai praticar aquela lição se foi realmente bem ensinada e bem aprendida para que possa haver ali a prática. Vamos níveis da aprendizagem, pensando aqui que para haver uma aprendizagem precisa haver algumas habilidades e essas habilidades estão ao domínio cognitivo, ao domínio psicomotor e ao domínio afetivo. As pessoas, cada ser, cada aluno que estamos ali ensinando, ele precisa ter todos esses domínios para que ele possa ali conseguir aprender as informações que nós estamos passando. Falando aqui, o domínio cognitivo, ele é uma habilidade mental relacionadas às competências técnicas para o conhecimento, a compreensão e a aplicação e avaliação. Se uma pessoa tiver uma debilidade mental, ela pode não conseguir aprender aquilo que nós estamos ensinando. Se for algo grave, ela não terá condições de aprender. Então, precisa haver esse domínio para que ela consiga aprender. O outro domínio é o domínio psicomotor, que está ligado às habilidades manuais ou físicas, que está falando aqui, mais precisamente da parte física de cada pessoa. E também sobre o domínio afetivo. Tudo aquilo que vai ser passado como informação, a pessoa precisa ter essas habilidades de se tornar sensível, de compreender de uma forma a ser sensibilizada por aquilo que ela está aprendendo. E aí ela vai demonstrar emoções e atitudes. Sem esses domínios também haverá uma grande dificuldade para que haja uma aprendizagem. Então faz parte da aprendizagem, o domínio cognitivo, psicomotor e o domínio afetivo. Tudo isso precisa ser observado pelo professor para que haja êxito aí na aplicação. Nos referindo aqui sobre os níveis de aprendizagem, nós vamos ver agora 5 níveis de aprendizagem apontados aqui pelo nosso livro didático. E o primeiro deles é a simples memorização, o nível é o reconhecimento, o próximo é a paráfrase e o
relacionamento e o último é a permanência. Nós vamos ver agora, nesse próximo slide, a respeito desses 5 níveis e vamos entender um pouquinho a respeito de cada um. Por exemplo, a simples memorização. Aprende por decorar versículos não significa que aprendeu. Então, simplesmente memorizar, lembra lá quando a gente é criancinha, né, tá lá na escola bíblica dominical, os professores costumam pedir para que a gente possa memorizar o versículo. Apenas memorizar não significa que aprendeu. Às vezes a gente vai guardar na nossa memória, mas não significa que nós aprendemos o conceito que está ali, né, embutido, mas é uma memorização apenas. O reconhecimento aqui, a simples habilidade também de nós reconhecermos, não significa que nós aprendemos. É quando a pessoa reconhece, olha, realmente esse versículo aqui, ele traz uma verdade. A pessoa está só reconhecendo, ela não está, na verdade, ali colocando em prática aquilo, ela é um reconhecimento apenas. Então, não é exatamente a aprendizagem que nós aqui almejamos. A paráfrase envolve o processo de interpretação da informação. Aqui já é algo legal quando a pessoa ela consegue interpretar, ela já consegue formar por ela mesma um conceito daquilo que ela aprendeu. Já estamos aí num bom caminho. Depois o relacionamento é o ponto de contato entre o homem e Deus. Aqui já estamos no nível em que a pessoa ela já começa ali a reconhecer, né? Depois que ela reconheceu, ela teve ali uma interpretação daquela informação, agora ela já começou a buscar a Deus, ela está buscando uma intimidade com Deus, ela está buscando um relacionamento. E isso é alvo nosso, mas tem um alvo principal que é a permanência, porque aqui nós estamos que ele envolve é o alvo de todos nós educadores. Aqui a verdade bíblica, ela é aplicada na vida do aluno. E aí esse aluno ele passa a obedecer a lei. Então ele tem dentro do seu íntimo, ele guarda ali, ele memorizou aquilo e ele reconheceu, ele parafraseou, ele começou um relacionamento com Deus, agora aquilo já permanece dentro dele já é uma prática de vida. Ele colocou aquilo dentro do seu cotidiano. Então, no seu dia a dia, ele passa a aplicar aquele conhecimento bíblico. E isso para a gente é o nosso alvo. E agora, irmãos, vamos aqui para a nossa lição 5. E essa lição 5, ela vai trazer aqui para a gente dicas de autodesenvolvimento. Então, o nosso trabalho aqui é aprender um pouco a respeito desse autodesenvolvimento, para que a gente possa trabalhar e ensinar os alunos a produzir por eles mesmos, para que eles não sejam pessoas dependentes do seu professor. E a primeira informação que nós temos aqui é o esboço da lição. Num primeiro momento, a gente vai ver o planejamento e organização para o estudo, o contato com o livro, metodologias de estudo e estudando a Bíblia. Nós vamos dar aqui um passeio sobre isso. Esse e uma informação importante aqui é entendermos que o professor ele deve estimular os atos de aprendizagem, não deve dizer nem fazer para o aluno nada do que ele possa fazer por ele mesmo. Então, o objetivo, e é importante que o professor, que ele estimule esse aluno a fazer, e não que ele dê tudo pronto para ele, que ele mostre o caminho, degrau por degrau, mostrando como fazer, como atingir um alvo, né, de aprendizagem para que ele possa aplicar na sua vida.
Aí nós temos aqui nesse primeiro tópico, planejamento e organização para o estudo proveitoso. Então, o que aqui é muito importante? São as dicas para que melhore o potencial de cada aluno. Por exemplo, ter horários organizados. Essa é uma dica extremamente valorosa para que a gente possa fazer um estudo realmente proveitoso. Ter horários definidos, porque quando a gente estudar quando dá, aí realmente não vai ser nada bom, a gente não vai conseguir aprender o conteúdo de forma correta, a gente vai sempre levando de forma que fica tudo muito relaxado. Então, a gente precisa passar para esses alunos que precisa haver essa organização no horário. Também em relação a períodos de estudo, não tem como a gente tirar, eu vou tirar uma meia hora. Estudo, ele na verdade, para que você, por exemplo, faça uma exposição, né, de 40 minutos, normalmente você vai ter que estudar por 5, 6 horas ou mais, para que você possa ali organizar todas as ideias, para que você possa ali colocar tudo de uma forma organizada. Então, precisa de um período de estudo, e a gente precisa ensinar isso para os alunos, para que eles depreendam períodos longos, adequados de estudo, para que realmente haja um potencial. Outra coisa é onde estudar. É necessário que a gente planeje também isso para que haja um aproveitamento. Estudar em qualquer lugar também, né? Nós podemos nos distrair com tantas coisas se nós não tivermos um lugar adequado para que haja ali o estudo sistemático ou de outra forma da palavra de Deus. Então não tem como ser de qualquer jeito. As condições físicas, né? A gente não pode estar ali com sono, não pode ser um momento em que a gente esteja cansado e que não tenha mais energia, né? Tem que ser um momento em que a gente esteja ali ligado, que a gente tenha disposição para fazer esse estudo. E claro, né, não poderia faltar a oração e a reverência. Vamos estudar a palavra de Deus, precisa que haja oração e reverência nesse processo, e isso deve ser logo no início, né? Sempre buscar em Deus, pedir para que Deus nos dê disposição, para que Ele abra nossa mente, para que Ele dê graça, para que a gente possa aí depreender esse estudo. É o contato com o livro. Então, aqui, o nosso livro didático, ele vai trazer regras que ajudam a não tempo. Por exemplo, o primeiro contato com o livro. Então, o livro vai trazer aqui que nós temos que ler o prefácio, ali a gente vai ter informações a respeito, né? Por que que aquele autor escreveu aquele livro, né? O que ele tinha em mente. Também ler o índice, porque o índice vai trazer ali uma descrição dos capítulos, e isso vai fazer a gente ter já uma ideia daquilo que a gente vai ler. Quando a gente lê os capítulos ali, nós vamos ver que normalmente existe um resumo ali que é importante com títulos e subtítulos, e isso já ajuda bastante ali a gente a compreender sobre o que a gente vai estar ali aplicando no estudo, o livro, qual o livro, tudo isso vai ser muito importante. E discutir com o livro. A gente deve levar o nosso aluno a entender que cada vez que ele pegar um livro, ele precisa fazer perguntas. Ele vai ler coisas, né? Ele vai ter informações ali que vai trazer perguntas, e ele pode perguntar, pode concordar, pode discordar, e tudo isso faz parte dessa experiência que ele vai ter ali com o livro. E como que ele deve ler esse livro? Observando as ideias principais para avaliar e depois, em seguida, ele aplicar essas ideias aí que vão estar neste livro. E uma metodologia de ensino é extremamente necessária. Ali, né, você precisa ter um método de estudo. E aí, por exemplo, você precisa de uma forma de organização dos apontamentos.
né? Quando você está ali estudando, você pode ter um caderno onde você vai fazer ali as anotações importantes a respeito daquilo que você está estudando. Algumas pessoas preferem, né, as folhas soltas, eles, né, vão escrevendo e vão guardando ali e depois eles juntam tudo e faz uma coisa só. Eu prefiro ter um caderninho onde eu vou anotando, né, dependendo, né, do que eu estou estudando ali, vou colocando ali até, por exemplo, vou numerando as informações, vou numerando aquilo que é importante né, porque eu consigo entender melhor assim. Então, essa organização dos apontamentos faz parte de uma metodologia do estudo. Outra coisa importante é sublinhar o livro. Há pessoas que escrevem, há pessoas que destacam ali com uma caneta marca-texto, mas tudo o objetivo maior é destacar ali aquilo que a gente sabe que é importante, a gente está memorizando. E outras pessoas preferem fazer um fichamento. O que é um fichamento? É realizado através de um registro com fichas, com conteúdo sistematizado e resumido. Então a pessoa coloca ali de uma forma sistemática, né? Tem até ali um fichariozinho onde ela vai ali colocando aquelas anotações. Antigamente era aqueles caixotes grandes de madeira. Hoje em dia nós já temos aquelas pastas sanfonadas que dá para fazer esse fichamento de uma forma que depois a gente consiga saber aonde está as informações que a gente está precisando em um certo momento. Tudo isso é parte de uma ensino. E ainda continuando aqui na metodologia, a gente precisa, em tudo isso, ter um dicionário e uma gramática. É extremamente importante, por quê, irmãos? Para que a gente possa melhorar a nossa ortografia, o nosso vocabulário, palavras novas. A gente pode começar, né, trazer para o nosso vocabulário palavras novas. A gente pode também tirar dúvidas com essas gramáticas e dicionários, e entre outras coisas que a gente pode estar aí fazendo, mas é muito importante, irmãos, que você tenha uma gramática e um dicionário sempre do lado. Isso vai auxiliar muito para que você possa aí ter um discurso correto, né? Seja ele oral ou seja ele escrito, essas ferramentas elas vão ser muito importantes para que você possa desenvolver bem as suas ideias. Aí aqui a gente vê que o livro ele vai trazer é, essa, esse conceito de autodidata, vai trazer para a gente que nós devemos ensinar os nossos alunos a ser uma pessoa autodidata. E o que é uma pessoa autodidata? É a pessoa, ela própria, ela sozinha, ela pode aprender. Qualquer pessoa pode aprender sozinho. Contudo, o professor ele deve estimular o aluno a isso, a ser um autodidata, porque ali o tempo que nós temos em sala de aula, ele é muito pouco. E aí, quando nós podemos ensinar os nossos alunos que em casa eles podem pegar o livro sozinho, ler sozinho, tirar suas dúvidas, às vezes através ali, como a gente já trouxe aqui, de um dicionário ou de uma gramática ou de um comentário bíblico, por exemplo, referindo aqui especificamente às nossas aulas na escola dominical ou no instituto. Então, o professor ele pode estimular esse aluno a isso, e isso vai prover melhoria no seu conhecimento, e isso pode ser como instrumentos, como materiais aqui, nós podemos trazer os livros, os conteúdos da internet, os cursos online, podcast, vídeos, reportagens, entrevistas, filmes, tudo isso são subsídios para que os alunos possam aprender mais, para que eles não fiquem dependentes
apenas das aulas na escola dominical ou em uma outra instituição. Eles podem aprender em casa, pode aprender, né, desenvolvendo todos esses instrumentos que nós trouxemos aqui, aplicando a leitura, né, que ele possa estar assistindo, que ele possa estar aí vendo, lendo entrevistas ou vendo, se ela for realmente uma entrevista aí, um audiovisual, um filme, tudo isso são subsídios para acrescentar conhecimento aos nossos alunos e nós devemos estimular tudo isso. Meus irmãos, e agora, depois da gente estudar as metodologias de ensino, vamos aqui para aquele que é a fonte, a maior fonte de estudo nossa, que é a Bíblia. Esse é o livro que todo cristão deve ler diariamente e para que realmente tenha aí uma estrutura, uma base mais sólida de tudo que é ensinado nessa escritura. É um, o nosso material didático, ele nos diz que o professor ele deve apresentar para os alunos aqueles, né, os estudos mais comuns. Por exemplo, que tipo de leitura que nós devemos fazer, né? E aí nós temos a leitura em sequência. Por exemplo, é a gente pegar a Bíblia e ler ela do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. E aí vai demandar tempo, mas hoje em dia temos aí alguns aplicativos, ou a gente mesmo pode aplicar o nosso, né? A nossa forma mesmo que nós vamos estar lendo, mas com o aplicativo eu acho bem legal, eu tenho usado bastante ultimamente, e aí eu faço uma leitura sequencial de Gênesis a Apocalipse durante o ano todo. Então, fica aí a dica, é muito interessante a gente estar usando os aplicativos. Outra coisa, outra forma de estudar é estudar a Bíblia capítulo por capítulo. E aí a gente vai estar ali detalhando cada capítulo de estudo, né, que a gente pode ali fazer, por exemplo, uma meta de ler 10 capítulos. E assim a gente vai, né, ou então ler todos os capítulos ali que estão relacionados a uma determinada matéria. Outra coisa é o estudo exegético, quando a gente estuda de forma a fazer uma interpretação ou uma exposição minuciosa. Aí nós vamos precisar aí de outros materiais para estar auxiliando a leitura. Outro é o estudo por temas. O estudo por temas ele faz um aprofundamento de determinados assuntos. É bastante interessante porque a gente vai ter ali sobre cada assunto vários subsídios, várias informações, vários tópicos em que a gente vai depreender aí esse estudo por assunto. Outra coisa é a leitura devocional. A leitura devocional, irmãos, mesmo que a gente faça outros tipos de leitura, a leitura devocional ela deve ser aplicada sempre, todos os dias, porque ela é uma leitura para uma íntima comunhão com Deus. Normalmente é uma leitura que você faz à noite, um pouquinho antes de dormir, você lê, reflete, depois você dobra teus joelhos e ora. Mas essa é uma das leituras recomendadas para se fazer todos os dias. A outra é uma leitura que faz com um estudo doutrinário. Essa reforça as doutrinas da fé cristã. Né? Nós temos aí, sei lá, uma vez eu estive com o pastor Antônio Gilberto e ele trouxe ali para a gente, naquele momento, mais de 80 doutrinas da Bíblia. Então, demanda aí um estudo bem aplicado. Irmãos, e agora eu fico por aqui. E aí a gente olha, né, nas próximas nós temos aí mais 5 lições que eu espero a gente estar vendo aí nessas próximas 4 aulas com vocês.
Irmãos, não se esqueçam, leiam todos os capítulos, façam o resumo da lição, para que vocês possam estar enviando, para que vocês possam estar aprendendo melhor, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.